conhece um pouquinho da história do Caminho de Aruanda e mais dois médios do seu Oz. O Ganga da casa, Arthur de Ogum, e a samba japonã, Caroline de Ansan. Mais histórias que se entrelaçam e fazem um caminho comum. Arthur e Caroline, como é que começou o caminho de Aruanda de vocês? Bom, acho que começou como a maioria das pessoas vem aqui, né? Pela dor. A gente não teve, a gente pegou a casa fundada, mas não aberta, mas foi num papo cachaça, a gente já cheio de cerveja. Eu não. Não, mas tinha um casal de médiuns da casa, Matheus e Michele, já eram médiuns, já desenvolviam. E aí eu convidei o Matheus para poder fazer pra gente ir a um compromisso, e ele disse que não podia porque ele tinha que ir no terreiro, e aquilo ali me deixou maluco. Que terreiro? Incorpora, o espírito entra, que isso? E aí a gente, nós passávamos por alguns problemas, como eu disse, a gente encontrou o caminho pela dor, e eu disse, eu vou lá. E essa aqui embarcou junto, partimos para Teresópolis para ser atendido. Foi muito uma mistura de sentimentos, chegar num lugar diferente, ver uma mistura de religiosidade, do egípcio ao indígena, e ver todo mundo empenhado em ajudar. Chegou uma determinada hora, eu chamei um médium da casa de Teresópolis e perguntei o que tem que pagar. E ele disse que nada, ele não pagava nada, eles estavam ali para ajudar, e aquilo foi o maior soco na cara que eu podia receber adiante a religião que eu estava encontrando, e que mal sabia eu que eu estava me encontrando. Eu comecei a me cobrar das pessoas saírem de Além Paraíba, largarem suas casas, seus trabalhos e irem para uma outra cidade, gastando dinheiro, gastando tempo para se disponibilizar. Eu vi pai Mateus e mãe Thaís, na época não pai Mateus e mãe Thaís, só Mateus e Thaís, saírem de Teresópolis 4 horas da manhã, atendendo as pessoas igual a mim, com problemas. E eu comecei a me questionar, nós começamos a nos questionar sobre o que a gente estava fazendo pelo próximo. E aí passamos de papel de quem não faz nada para ajudados, e hoje, graças a Deus, podemos fazer alguma coisa pelo próximo através da religião, e é só um pouquinho do que a gente recebeu esse tempo todo, né? A Caroline e o Arthur também são médios que fazem parte da construção, né? A Caroline, sempre mais intensa, entrou até primeiro com o Arthur, e eu me recordo, uma das coisas que me marca muito no caminho de vocês, salvo engano, na primeira sessão da casa, nos primeiros atendimentos de caridade, o Arthur parava para mim, eu não consigo entender como que esse pessoal de Teresópolis vem, fica aqui um final de semana inteiro trabalhando, igual peão de obra, pessoas que não precisam disso para construir uma nova casa de umbanda. Isso não tem lógica, como é que pode isso? Que religião é essa? Que amor é esse? E sem perceber, eu lembro da Caroline cada vez mais intensa, vivendo, muito mais empolgada, como ela que o Arthur em alguns momentos, muito mais emoção do que razão em algumas vezes. E quando me dei conta, a Caroline já estava aqui, foi uma das primeiras filhas a fazer obrigação nessa casa. Foi primeiro médium que eu vi ser cobrado no orixá sem conhecer o orixá. E foi assim, né?
tanta história que dá até um filme, né? Eu cheguei no CEOB, né, na casa do meu avô no Santo, e assim, quando eu fui por mera curiosidade, né? Eu estava passando por um momento dificílimo, um dos piores da minha vida, posso dizer até hoje. Eu estava num momento de depressão, e aí a gente estava na casa de uns amigos, o Matheus e a Michele junto, e o Arthur falou que ia. Eu falei, eu vou atrás dele, vou lá, vou saber o que está acontecendo nesse lugar. E quando eu subia, comecei a chegar, quando eu cheguei no CEOB, comecei a subir a rampa, e eu senti aquele cheiro de defumador e tudo, já estava no passe, e eu me senti bem com aquela energia, com aquele cheiro, aquilo me fez bem, parecia que eu já conhecia aquilo. E eu sou de família evangélica, minha mãe é evangélica e tudo, fui criada dentro de uma igreja evangélica, e eu não podia ver uma vela acesa, que eu falava, tá amarrado em nome de Jesus. E aí, assim... 15 minutos depois, estava pulando lá no banco. Cheguei, subi, entrei, tomei o passe, e quando eu saí, conforme o pai Matheus disse há pouco, né, eu muito mais emoção do que razão. E aí, quando eu saí, eu falei, não, eu não quero ir embora desse lugar, é aqui que eu quero ficar. E aí, passou, eu fiquei lá até 2 horas da manhã, naquela ansiedade para falar com o Preto Velho, né? Foi o dia que você conheceu o Cipriano. Foi quando eu conheci o pai Cipriano e tudo. Quando eu cheguei, ele já, conhecia já o Matheus, da Pet by Vet e tudo, mas a gente não tinha nenhum tipo de relação aqui fora. E quando ele me disse tudo que eu precisava ouvir. E aqui daquele dia para cá minha vida mudou, né? E aí eu muito intensa. Na próxima terça eu estava lá e por alguns motivos de trabalho e tudo, o Arthur não pôde continuar indo naquele tempo. Era final de agosto, assim, o Arthur Vocês lembram o ano? Eu acho que era 2013. 2013. E aí o Arthur não pôde continuar indo e eu comecei, todo mundo que ia, eu me fundava dentro do carro e ia atrás, não queria saber. Mas na segunda semana que eu estive lá, eu já, sentada na assistência, começou a tocar uma banda de Ansan no final. É a segunda vez que eu estava e de lá pra cá eu já saí pulando corda fora, passando mal. E uma outra amiga que estava junto falou comigo assim, deixa chegar. E eu, deixa chegar o quê? Eu não sei o que está acontecendo. E aí me levaram no pai Cipriano. E aí, né, daquele dia pra cá, eu fui em umas 2 sessões e já me tornei médium. Eu era muito nova ainda. E aí, aquele medo, né, de ter que se dedicar, de ver toda aquela situação, mas eu fui de cabeça. E aí, tô aqui até hoje, de lá pra cá, eu vim nos multirões, estava no tempo de abrir aqui, e o Arthur meio assim, né, ela tá de cabeça e tudo. E aí, ele viu eu vindo para as obras e tudo, e falou, eu vou também. Ela tá indo, né, eu vou fazer o quê? Já tá lá, eu vou. E ele começou a vir ajudar a gente nos multirões e tudo, e aí quando a casa abriu ele estava aqui com a gente, mas não médium ainda. E aí na terça-feira, primeira de caridade aqui, a gente veio, estava uma chuva terrível, não tinha como vir carro, e ele falou, mas o que vocês vão fazer lá hoje? Tem necessidade? Falei, não, tem necessidade. Falei, o Matheus é um irresponsável de botar as pessoas lá. E aí, tem necessidade? Eu falei, tem necessidade, nós vamos. Ele, então tá, eu não vou deixar você subir nessa chuva, eu vou com você. E ele veio, trabalhava na cantina, ele vendia na cantina ali pra gente, e a gente aqui, pouquíssimos médios, no máximo 20, né, pai? No início eram 7, 8. Só, E aí aí o pai Cipriano chamou ele e falou, olha, eu preciso te convidar para entrar e tudo. Ele falou, tá, eu vou pensar e te dou resposta na próxima semana. Na próxima semana ele estava aqui com a gente de novo, e aí o pai Cipriano chamou ele novamente e falou, aí ele já estava com a resposta pronta, né? Não, eu não vou entrar. Aí o pai Cipriano chamou ele e falou, então tá bom, meu filho, terça-feira que vem eu te espero aqui e tá tudo certo, você já providencia sua roupa, ele não teve muita escolha e ele tá aqui até graças hoje. A Deus eu não tive escolha. Nós estamos aqui, eu encontrei assim o meu caminho de verdade, teve todo um processo com a minha família por ser de evangélicos e tudo, mas todos me respeitam, todos inclusive já vieram aqui, já foram ajudados, a maioria. E assim, aqui foi o meu fio de esperança de quando eu estava na depressão, no fundo do poço, e esse gongar aqui, junto com o CEOB,
me tirou lá do fundo. Então eu sou muito grata aos orixás e eu tento cada dia dar o meu pouquinho para poder retribuir tudo que eu recebi e ainda recebo dessa casa. Todo o caminho de Aruanda tem essa conotação do médium ter conhecido, na maioria das vezes, a religião por curiosidade, por dor, muito raramente por amor. E a Umbanda pega muitas vezes, né, como todas as boas religiões da Terra, a pessoa lá no fundo do poço, ensina que lá no fundo do poço às vezes tem água, te ensina a beber e subir, né? E a gente falou disso, né? Caroline de Ançã, Arthur de Ogum, médiuns com uma missão, com histórias ligadas à espiritualidade, com vivências, com histórias emocionantes e marcantes dentro da individualidade espiritual de cada um. É inesquecível a ligação do Arthur com o eterno grande mestre tranca-rua dessa casa, a ligação da Caroline com a vovó Maria Baiana, e aquela Caroline que balançou lá, e às vezes naquele momento, todos nós muito novos, né? Eu também comecei muito novo, eu tenho certeza que se tornou uma pessoa muito melhor na visão de um babalaô. E aquela Inhansã, que naquela ocasião você nem sabia o que era, depois desse tempo todo, o que ela representa para você hoje? Então, é até difícil eu falar e não me emocionar, né? O maior... Eu já tive N provas da espiritualidade, de não ter que... Nem tenho palavras, mas assim, a maior presente que eu tive de tudo foi o dia do nascimento dos meus filhos, né? Eu sou filha de Ançã do Mar, já dita algumas vezes aqui hoje, e eu sou mãe de... Eu e Arthur, né? Somos pais de Antônio e Enzo, são 2 gêmeos que a gente nasceram em 2018. 2018, né? Fiquei nervosa de falar sobre o que o orixá representa para mim, porque é difícil, né? A gente expressar em palavras o que... E Antônio e Enzo, eu passei por algumas coisas na minha gravidez de problemas físicos, né? Antônio e Enzo nasceram um pouco fora do tempo e tudo. E assim, eu planejei toda uma situação e que saiu, e assim, não era nada do que eu planejei, tudo saiu do outro lado. E no assim, final nasceram no dia de Ançã. E Antônio e Enzo, eu tive uma dilatação e tudo na minha gravidez, fui parar em outra cidade, porque na nossa cidade não tem o suporte para criança prematura, né, UTI neonatal, e eu fui para outra cidade. E aí, numa segunda-feira, dia 3 de dezembro, às 9h30 da noite, a minha bolsa estourou, né, e eu liguei para pai Matheus, falei, ó pai, a minha bolsa estourou. Ele falou, ó, eles não vão nascer hoje, eles só vão nascer amanhã. E eu assim, né, naquele desespero, meu Deus, o que vai acontecer e tudo. E nesse mesmo dia estava tocando assim, uma banda no Gongá do Matheus, que foi do Matheus da Michele, que foram os médios que a gente estava sentado bebendo, que me trouxeram até a Umbanda. E aí foi feito todos os trabalhos lá e tudo, para que tudo corresse, né? Assim, tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer, a espiritualidade é perfeita. E o Antônio e Enzo nasceram no dia 4 de dezembro, às 8h16 da manhã, o Antônio, 8h26 o Enzo. E assim, tudo perfeito, tudo como tinha que ser. Então assim, 4 de dezembro, dia do aniversário dos meus filhos, dia que comemora esse dia de Santa Bárbara, né, no secretismo em Ançã do Mar. E acreditem se quiser, a médica que fez o parto, quando eu olhei, ela estava com uma guia de pulso de Yansan. Então é demais para ser só coincidência, é o caminho de Aruanda mesmo, então, todas as E Arthur, primeiro filho de Ogum de uma casa de Ogum, sem ser muito fardo, Ogum para você. Eu peço a Deus e peço a Ogum que aponte a espada para mim, quando eu precisar ser apontado, e que aponte a espada me mostrando a direção que eu preciso seguir. Ogum é quem está na frente, atrás, eu sou servo de Ogum, sou servo de Ogum. Várias vezes.
Mais um caminho de Aruanda, todos eles sempre rodeados de muita emoção, muitas histórias, muitas marcas que fazem isso tudo ter esse axé.